Olá, biologia, prosa e poesia. E hoje vamos falar das substâncias da vida: água, sais, açúcares e gorduras. A química controla nossas vidas. Certamente você já deve ter ouvido falar em diabetes, uma doença metabólica que atinge cerca de 8% da população brasileira. Uma pessoa é considerada diabética quando seu pâncreas não produz insulina ou faz em quantidade insuficiente. De forma resumida, a função da insulina é facilitar a penetração da glicose nas células. Portanto, a falta dessa substância prejudica a entrada de glicose nos tecidos, todo o metabolismo dos açúcares fica alterado. Esse quadro traz consequências graves, mas pode ser controlado por medicamentos, injeções de insulina que compensam a disfunção do pâncreas. Assim, os sintomas da doença desaparecem e o diabético pode levar uma vida praticamente sem restrições. Eu acabei de citar aí duas substâncias: a insulina, que é uma proteína, e a glicose, que é um açúcar. Temos centenas de substâncias diferentes dentro de nossas células, que participam das inúmeras reações químicas do metabolismo. Toda a nossa atividade biológica, a manutenção da nossa vida, depende dessas substâncias e das reações que ocorrem entre elas. Além da água, o componente mais abundante da célula, e dos sais minerais, as demais substâncias são agrupadas basicamente em 4 categorias. Os carboidratos, entre os quais os açúcares são os exemplos, os lipídios, como os óleos e as gorduras, as proteínas, como a insulina, que eu já citei aqui, e os ácidos nucleicos, como o conhecido DNA, o ácido desoxirribonucleico, DNA. Pois é, minha gente linda, não se pode pretender estudar biologia sem ter noção, gente, dessas substâncias e de como elas agem. Esta aula e a próxima vai apresentar estas noções, ok? Uma novidade aqui para vocês: atualmente pode-se medir a glicemia, que é a concentração de açúcar no sangue, por meio de um aparelho chamado glicosímetro, esse aqui, ó. 3 questões para ajudar você a fixar esse início de conteúdo. A primeira questão: explique o papel da insulina no metabolismo de uma pessoa. A segunda questão: a glicose que penetra nas células provém do sangue. Como deve ser a concentração de glicose no sangue do diabético que não faz tratamento adequado, comparando aí a uma pessoa não diabética? E a terceira questão que a gente vai discutir aqui é a seguinte: converse com seus colegas e a partir dessa aula identifique aí as relações entre a manutenção da vida e o metabolismo, ok? Vamos à resposta da primeira questão. Explique o papel da insulina no metabolismo de uma pessoa. Então, qual é o papel da insulina no metabolismo de uma pessoa? Gente, a insulina facilita o quê? Facilita a entrada de glicose nas células, dos indivíduos aí de forma geral, retirando-a da circulação, retirando essa glicose da circulação. E a outra pergunta foi: a glicose que penetra nas células provém do sangue. Como deve ser a concentração de glicose no sangue do diabético que não faz tratamento adequado em comparação a uma pessoa não diabética? E aí, gente amiga, a concentração de glicose no sangue de um diabético que não faz o tratamento adequado deverá ser alta em comparação a de uma pessoa que não tem a doença. Isso ocorre porque em diabéticos, por falta de insulina, a glicose não entra de forma adequada nas células e assim permanece no sangue. E glicose no sangue é um problema, né, minha gente amiga? E a terceira questão, eu mandei vocês aí conversar com seus coleguinhas aí, a partir desta introdução que eu dei aqui, identificar as relações
entre a manutenção da vida e o metabolismo. Bom, minha gente amiga, para que seja mantida as funções do organismo, é necessário que as substâncias provenientes da alimentação sejam metabolizadas, ou seja, por meio de reações químicas, sejam quebradas em moléculas menores para então serem utilizadas pelo organismo. Dessa forma, o metabolismo é essencial para a manutenção da vida. E agora vamos falar de átomos e moléculas. Olha a química aí, você gosta de química? Química e biologia andam de braços dados no universo. Inclusive, nas aulas anteriores, a gente viu que os seres vivos são constituídos basicamente nos níveis mais fundamentais por átomos e moléculas. Mas quais são esses átomos? E que tipo de moléculas eles formam? Os átomos que compõem o mundo vivo e o mundo inanimado são os mesmos. O que muda é apenas a sua abundância relativa. De todos os elementos químicos que existem, apenas uma pequena parcela é fundamental à existência da vida na Terra. Os 11 elementos mais comumente encontrados na composição dos seres vivos são hidrogênio, sódio, magnésio, potássio, cálcio, carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo, cloro e enxofre. 6 elementos em seu conjunto normalmente correspondem a mais de 99% da massa de uma célula viva. São eles o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o carbono, o enxofre e o fósforo. Quanto às moléculas que os átomos desses elementos formam, algumas delas são bastante simples, como a água, o gás carbônico, a amônia. Outras são mais complexas e muitas vezes formadas a partir de moléculas simples por meio das reações do metabolismo celular. Um exemplo de reação química do metabolismo é a síntese de ureia a partir da amônia e do gás carbônico, reação que ocorre nas células do fígado de mamíferos. Aqui está a reação. Gás carbônico mais amônia, tá vendo ali? Forma ureia mais água. É um exemplo aí de reação química do metabolismo. A síntese da ureia a partir da amônia e do gás carbônico. Nessa reação ali, minha gente amiga, ó, está representada a transformação de uma substância altamente tóxica, que é a amônia, resultante do metabolismo celular, em uma substância menos tóxica, que é a ureia, que pode ser excretada com maior economia de água. A princípio, pode parecer que este conteúdo seja complexo, por 2 motivos. Em primeiro lugar, moléculas não são visíveis a olho nu, nem ao microscópio comum, que é aquele microscópio de luz. Por isso, não fazem parte da nossa realidade, mas assim imediata. Em segundo lugar, é provável que você esteja apenas começando a adquirir noções de química. Mesmo assim, tentaremos facilitar seu estudo, não nos preocupando muito com a estrutura das moléculas, mas sim com o seu papel no funcionamento do organismo. Pois é, gente. Hoje a gente se aprofundou um pouquinho no fascinante mundo das substâncias que sustentam a vida. Comecemos com a doença que afeta cerca de 8% da população brasileira, o diabetes. Este aí é um exemplo perfeito de como as reações químicas dentro de nossos corpos afetam nossa saúde. O diabetes é uma doença metabólica que ocorre quando o nosso pâncreas não produz insulina suficiente ou não a produz. E vocês podem até perguntar, mas o que é insulina? E por que ela é tão importante, Dai? Bem, a insulina
é uma proteína produzida no pâncreas, que tem um papel vital em nosso metabolismo. Ela age como uma chave, abrindo as portas das nossas células para a glicose, um tipo de açúcar entrar. Essa glicose usada como energia para as funções celulares. No caso dos diabéticos, devido à falta de insulina, essa glicose não pode entrar nas células e acaba se acumulando aonde? Na corrente sanguínea. Este acúmulo leva a níveis elevados de glicose no sangue, uma condição conhecida como hiperglicemia. É como se a energia que o corpo precisa estivesse lá, mas se a chave da insulina ela não consegue entrar na casa que são as células. Manter esses altos níveis de glicose no sangue por longos períodos pode levar a complicações sérias, incluindo danos a nervos, rins, olhos e coração. É por isso que é tão crucial para os diabéticos controlarem seus níveis de glicose no sangue, seja através de medicamentos, de injeções de insulina, de dieta, exercício e tudo isso junto. Esse é apenas um exemplo de como as reações químicas em nosso corpo, o nosso metabolismo, desempenha um papel vital em nossa saúde e bem-estar. Sejam moléculas simples como a água e a glicose, ou complexas como a insulina e os ácidos nucleicos, o DNA, cada uma delas tem um papel essencial na manutenção da vida. Então, junte-se a mim enquanto exploramos mais sobre essas maravilhas da biologia. Vamos embarcar juntos nessa incrível jornada de descobertas. Agora, vamos fazer 5 questões de marcar, estilo vestibular, com esse conteúdo, certo? E depois a gente vai responder essas questões, vai comentar essas questões. Primeira questão: qual é o papel principal da insulina no organismo humano? Letra A: converter glicose em energia. É isso que a insulina faz? Converte glicose em energia? Ajudar a glicose a entrar nas células? Produzir glicose para o corpo? Letra C. Regular o nível de sal no corpo? Letra D. Ou letra E: auxiliar na digestão de gorduras? Então, gente, qual é o papel principal da insulina no organismo humano? Qual é a letra? Muito bem. Letra B de bola: ajudar a glicose a entrar nas células. É o papel da insulina. A insulina é uma proteína produzida pelo pâncreas, que atua como uma chave, permitindo que a glicose entre nas células e seja utilizada como fonte de energia. Segunda questão: qual condição é causada pela falta de insulina adequada no corpo? Letra A: hipoglicemia. Letra B: hipertensão. Letra C: diabetes. Letra D: anemia. Letra E: obesidade. Qual é a resposta? Diabetes. Letra C: a diabetes é uma doença metabólica que ocorre quando o pâncreas não produz insulina suficiente ou não a produz, levando ao acúmulo de glicose no sangue. E isso é um perigo, minha gente amiga. Terceira questão: no organismo de uma pessoa com diabetes não controlada, é esperado que, letra A, haja pouca glicose no sangue. Letra B: a glicose entra facilmente nas células. Letra C: a glicose se acumula no sangue. Letra D: a insulina seja produzida em excesso. E letra E: a glicose seja convertida em insulina. E aí, qual é a resposta correta? No organismo de uma pessoa com diabetes que não é controlada, resposta: letra C. A glicose se acumula no sangue. Em diabéticos que não têm insulina adequada, a falta dela leva à dificuldade de glicose de entrar nas células, fazendo com que ela
se acumule no sangue. Não entra na célula, fica no sangue, a insulina. Quarta questão. Qual das seguintes substâncias é considerada uma proteína? Água. Letra B, sal. Letra C, glicose. Letra D, insulina. Ou letra E, óleo. E aí? Qual é a resposta? Dessas substâncias aí, qual é, gente? Que é proteína? Qual é? Letra D de dado. Insulina. Insulina é uma proteína produzida pelo pâncreas, que tem um papel vital no metabolismo da glicose. Quinta questão. Porque a hiperglicemia ou níveis elevados de glicose no sangue é perigosa? Letra A, pode levar a desidratação. Letra B, pode causar danos a nervos, rins, olhos e coração. Letra C, pode aumentar a produção de insulina. Letra D, reduz a quantidade de glicose no corpo. Letra E, aumenta a absorção de gordura. Qual é a resposta correta? Letra B de bola. Pode causar danos nos nervos, rins, olhos e coração. Manter altos níveis de glicose no sangue por longos períodos pode causar danos a várias partes do corpo, incluindo nervos, rins, coração, os olhos que você tanto preza. Agora, já que a gente está falando desse assunto, nosso canal Biologia, Prosa e Poesia, ela não podia faltar a poesia. Então, minha gente amiga, eu começo com rimas simples e de coração. Conto-lhes a história da insulina e a sua função. Produzida no pâncreas sem vacilação, ajuda a glicose em sua missão. Glicose, querida, você precisa entrar nas células famintas, sua energia entregar. Sem você, elas não conseguem trabalhar. E a vida, bem, não pode continuar. Agora, meus amigos, peço atenção para a triste história da diabetes. Uma condição onde o pâncreas falha em sua produção e de insulina há escassa ou nenhuma produção. Glicose, ó glicose, estás em demasia no sangue acumulado dia após dia. Nas células não entram, que ironia, pois sem insulina não há harmonia. Eis aí o perigo sem mitigação. Glicose alta pode causar lesão nos rins, nos olhos, no coração. A diabetes traz grande preocupação. Mas há esperança, minha gente amiga. Com medicamentos, a vida prossiga. Insulina pode ser obtida e a vida do diabético revivida. Do nosso corpo, grande é a construção. Água, sais, açúcares em colaboração. Lipídios e proteínas em constante interação mantém o nosso precioso balão, seja da insulina ou da glicose ou da vida, em sua excelente construção. A biologia é uma gloriosa prosa e a química a torna uma verdadeira canção. Assim termino meu cordel com emoção de átomos e moléculas e sua lição. Com rimas e ritmos desta canção, celebro a vida em sua imensa canção.